Pois então, a criatividade da literatura é algo que rompe barreiras além daquilo que já se tem feito. E prova disso, com o surgimento das famosas histórias em quadrinhos, não só vimos personagens ganharem vida em histórias marcantes, mas também a possibilidade de construir formas e personalidades expressivas que já existem nas linhas dos livros, e dessa vez quero trazer uma lista bem diferente do que já vimos por aí, que são algumas obras literárias que já foram adaptadas para as histórias em quadrinhos. Mas antes de sair da linha e perder o esquadro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para apoiar este leitor solitário, pois é de graça, você não será taxado, por isso vai estar me apoiando para trazer conteúdos mais legais e diferentes para vocês por aqui. E claro, me siga também nos meus perfis de Instagram. Sim, eu tô com meu nariz trancado. Link aí no bolso! Aí no bolso? O que é um link no bolso? Obviamente que sim, eu deixarei links com descontos aqui para vocês estarem adquirindo tanto a obra original quanto a adaptação da obra, pois comprando por aqui você também me ajuda de forma indireta, onde receberei uma pequena comissão através das suas aquisições. E se esse vídeo for bem, futuramente eu posso fazer uma parte 2, pois existem ótimas adaptações de livros para HQs que valem muito a pena vocês estarem conferindo. Claro que algumas dessas obras que irei citar já foram adaptadas também para filme, e uma, se não a mais famosa delas, que abre essa lista, é a famosa distopia de George Orwell, 1984. E mesmo que já se tenham feitas inúmeras adaptações dessa obra, eu quero recomendar a minha favorita e mais fiel delas, que é a versão do ilustrador Fidoneste. Lançada por aqui pela editora Quadrinhos na CIA, a obra conta a história do angustiado Winston Smith, refém de um mundo feito de opressão absoluta. Em Oceânia, ter uma mente livre é considerado crime gravíssimo, e numa sociedade onde a mentira foi institucionalizada, Winston se rebela e, em seu anseio por verdade e liberdade, arrisca a vida ao se apaixonar por uma colega e se volta contra o poder vigente. Essa obra, que foi muito bem adaptada e que expressa bem os traços da opressão e os sentimentos dos personagens sobre uma época que previu como seríamos escravos da nossa rotina e de tudo aquilo que se temia, se tornou uma profecia, e com a noção de realidade mais precisa que temos junto de obras como Fahrenheit 451 e Admirável Mundo Novo. Os traços do desenhista Fidoneste são muito fiéis às questões expressivas relacionadas ao que se tem na narrativa da história original e trazem um meio bem palpável daquilo que podemos sentir entre as linhas, mesmo quando estamos apenas lendo. Passando agora para uma adaptação de uma obra clássica e de um autor que eu gosto bastante, que é nada mais nada menos que Dostoiévski. E a obra da vez é O Idiota nos traços do desenhista brasileiro André Diniz. Um dos maiores romances da história da literatura, e com traços únicos, somos levados a uma jornada aos abismos interiores e horrores metafísicos de um dos mais implacáveis escritores do século XIX. Desenhada toda em preto e branco e feita quase que sem palavras, o desenhista propõe uma recriação surpreendente dessa obra. A obra original, que ficou muito famosa bem por conta de ela ter sido escrita em meio a inúmeras crises epilépticas e perturbações nervosas e sob a pressão de severas dívidas de jogo, temos aqui nessa história como foco principal o jovem Mitchky, que retorna da Rússia e se vê envolvido num triângulo amoroso após anos internado num sanatório suíço para tratar a sua epilepsia. Entre a vilania do personagem Rogoin e a beleza arrebatadora da personagem Nastácia, acompanharemos Mitchkin e sua pureza até o desenlace dessa bela e trágica história. Uma obra que baterá de frente com questões pessoais e que remeterá sobre a maneira de como enfrentamos situações difíceis e como elas nos afetarão de forma indireta. Saindo agora dos romances, vamos falar de Coração das Trevas. Sim, a obra de Joseph Conrad, que foi grandiosamente adaptada por Francis Ford Coppola e que hoje é uma das maiores obras-primas do cinema e dos filmes de guerra. Também foi adaptada para quadrinhos e pelas mãos da artista sueco-queniana Catherine Anyango Greenwald. Essa edição recria a fascinante aventura do marinheiro Marlowe no coração da África à procura de Kurtz, um legendário caçador de marfim. Ao mesmo tempo que é uma aventura cheia de suspense, essa HQ é uma descrição do ambiente dramático do colonialismo europeu em um de seus momentos mais sombrios.
Coração das Trevas, que inspirou o clássico filme Apocalipse Now, encontra aqui sua mais perfeita tradução para quadrinhos. Na história, o Capitão Marlowe retrata sua viagem por um grande rio africano para o resgate de um gerente de posto de comércio chamado Curtis, e ao chegar lá, se depara com o mais absoluto horror já vivenciado aos olhos humanos. Desde a exploração da caça, escravização trabalhista, abuso sexual e tudo mais que possa se imaginar, oriunda das atitudes de quem vive uma vida de exploração como a descrita na história. A HQ, apesar de diminuir a tensão visual que a história original do livro nos proporciona, também funciona como um meio menos agressivo aos olhos do leitor que busca compreender mais sobre o lado mais aterrador e selvagem do ser humano. Essa obra é muito mais que um simples relato de viagem. Coração das Trevas também é uma obra metafórica, simbólica e que durante todo o século gerou interpretações psicanalíticas, políticas, filosóficas e de estudo de gênero, culturais e pós-coloniais. Coração das Trevas é uma obra que vai muito além de um relato. É também uma denúncia do genocídio belga ocorrido no final do século XIX, assim como Apocalipse Now se tornou uma obra de denúncia dos grandes horrores da Guerra do Vietnã. Dando continuidade, seguimos agora para uma obra tão importante quanto seu conteúdo, que é Caput, de Curzio Malaparte, ilustrada pelo brasileiro Eloar Guazelli Filho. A obra original, sendo tanto um misto de romance e reportagem, constrói um retrato incômodo e vívido da insanidade que foi a Segunda Guerra Mundial. Em junho de 41, Malaparte seguiu para a Ucrânia como correspondente de um jornal italiano, transitando entre as tropas germânicas e russas e cobrindo as batalhas das forças do eixo na Suécia, Polônia, Romênia, Finlândia, Alemanha, a antiga Iugoslávia, Rússia e Ucrânia. Sua jornada por cidades e vilas arrasadas, presenciando a fome, o terror e a degradação da população, deram origem a Caput. Seu livro logo se tornou um clássico da literatura universal, impressionando pelas imagens que evocam com histórias que se entranham em nossas memórias para nunca mais sair, onde as descrições do autor foram palpáveis o suficiente para que Guazelli desse vida a uma história chocante e com desenhos e traços que são trazidos em forma de pequenos contos, intercalando entre preto e branco e o lilás. Através dessas imagens, o desenhista desvela a impiedade e a truculência do nazifascismo, a impotência e a alienação da elite europeia e o horror vivido pelos mais oprimidos. E para fechar essa lista, quero trazer uma das minhas obras literárias favoritas que ganhou uma adaptação para HQ e literalmente de respeito com os detalhes tão perfeitos e macabros que fazem uma combinação incrível dessa obra, que é Paraíso Perdido, de John Milton, adaptada pelo ilustrador espanhol Pablo Ladel. Essa obra, meus caros, é simplesmente uma das maiores e mais perfeitas adaptações em quadrinhos de um livro já feito até então, pois os desenhos, além de fazerem referências a pinturas artísticas e obras clássicas, traz um tom macabro e aterrador que conversa de forma incrível com o que a obra original de John Milton representa. A queda de Lúcifer, a guerra entre o céu e o inferno, a perversidade luciferiana em manipular o homem contra Deus e o levantamento de questões sobre livre-arbítrio e a bênção da ignorância. A obra retrata os primeiros momentos da criação do mundo, no caso a Gênese, até o momento em que Eva é manipulada a provar do fruto proibido da árvore do conhecimento. Obviamente, antes de tudo, é muito importante de se dizer que essa obra é uma ficção inspirada no livro de fantasia mais famoso do mundo, chamado Bíblia, e que sim, possui ideias criativas oriundas da mente do próprio criador e também do ilustrador dessa obra, que soube respeitar as ideias da obra original e que coloca em pauta todas as situações da obra de forma concisa e sem ser redundante na narrativa. É algo de respeito e de qualidade, onde cada quadro dessa obra poderia ser exposto em uma galeria de arte. Mas e vocês? Já leram algumas dessas obras, tanto as originais quanto as adaptações? Deixem nos comentários as suas opiniões, o que vocês acharam dessas obras. Falem sobre outros assuntos, o que quiserem, mas sempre com educação. E lembrando que os itens que estiverem disponíveis na Amazon, deixarei os links para vocês estarem adquirindo já com desconto e dessa forma me ajudando por aqui também. E antes de ir, também tem esses vídeos aqui com mais algumas dicas e leituras para vocês também. Curtam, se inscrevam, compartilhem com os amigos e demais, ative o Hells Bells. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Vejo vocês na próxima. Beijo bela, abraço fera e tchau.
Vamos praticar um pouquinho de leitura.